boa tarde a todos e todas e todes. Estamos muito contentes e alegres. É um grande prazer a gente estar aqui com mais uma edição do Cinepet. Esse é um projeto de extensão remota do Grupo PET, Povos de Terreiro e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. A gente propõe trazer alguns filmes e rodas de conversa também, né, para tematizar atabaque, tambor, candomblé, cultura de terreiro, novas epistemologias, quilombos, né, novas formas da gente pensar aí resistência, né, dos nossos corpos pretos e pretas, fora da mira do genocídio do Estado. Então, hoje a gente vai estar debatendo aí o atabaque Nzinga, mas já as meninas vão também estar apresentando isso. Eu queria só falar que esse projeto a gente tenta fazer ele num calendário pelo menos bimestral, né? E tá entre nós debatendo essas epistemologias e reforçando a importância da gente, mesmo num tempo pandêmico, tá trazendo para a universidade essa articulação, que é um dos compromissos que a gente tem aí dentro do nosso grupo PET. Então, vou passar para as meninas apresentarem o filme e o convidado, agradecendo demais a presença de vocês todos e especialmente ao professor Eduardo, que vai estar conosco debatendo esse filme hoje. Muito obrigada, gente. Boa tarde, gente. Meu nome é Isamara, eu sou estudante de serviço social na UFRJ e também sou petiana nesse grupo que a Mirella acabou de explicar. Hoje a gente vai apresentar o Atabaque Nzinga e para isso a gente convidou o Eduardo Posidônio. Essa é a nossa 4ª edição, nós já tivemos outras 3 e todas estão no YouTube. Para quem se interessar, por favor, assistam, que sempre vale a pena e vocês vão ver isso. O Eduardo, ele é doutor em História Social na UFRJ, a nossa conhecida rural. Ele é mestre em História pela Universidade Salgado de Oliveira, também é professor de pós-graduação em História da África no Instituto dos Pretos Novos. É um instituto muito importante, que vem fazendo um trabalho de resgate incrível, super vale a pena procurar para quem não conhece. E o Eduardo também é o historiador, né? Um dos historiadores, não, ele foi o historiador que foi selecionado pela parceria do Museu da República, o Instituto Ibirapitanga e a Quiprocó Filmes, para estudar e compreender o contexto daquele acervo de peças afro-brasileiras que estavam se deteriorando no Museu da Polícia Civil, como a gente ficou sabendo há pouco tempo. O nome do filme, que eu como falei, é Atabaque Nzinga. Ele foi lançado em 2005. Ele tem direção de Otávio Bezerra. Se trata de um musical sobre a cultura afro-brasileira. E aí ele realiza uma viagem ancestral por Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Mas ele sempre traz a referência que vem lá do outro lado do oceano. A obra explora os ritmos, coreografias, tudo bem que representa bem o Brasil. E expõe um pouco mais sobre o que a gente conhece e que não conhecia sobre a cultura afro-brasileira. Eu gostaria de trazer uma observação pessoal, que a trilha sonora do filme é muito dançante, musical, rica, só que eu não consegui. A minha ideia era trazer para essa abertura do Cinepet a playlist do filme, mas como ela é majoritariamente composta de artistas negros, vocês imaginam a dificuldade que foi achar. É um filme antigo, artistas negros antigos, então foi quase impossível achar. A maioria, os que eu achei, era a canção gravada por outra pessoa e tal, e aí não deu para trazer, infelizmente. Mas quem assistiu o filme conseguiu aproveitar, né, disso. Mas, de toda forma, eu acho que a escolha da playlist foi muito válida e muito boa para iniciar o encontro de hoje. Tem uma energia muito boa. E o desenrolar do filme, ele acontece através da sabedoria da mãe de santo, Mãe Chica, que é interpretada pela atriz e poetisa Elisa Lucinda. E aí ela compartilha com a Ana, que é interpretada pela Thaís Araújo, que é uma jovem menina que está se encontrando cheia de dúvidas e inseguranças sobre sua vida e seu futuro. Só que a Ana, apesar de tudo, apesar das incertezas que ela tem, apesar das dores e sofrimento, ela tem consciência e certeza apenas de uma coisa, que os orixás estão cuidando do seu caminho. E aí, através disso, ela se sente atraída pelo chamado do tambor. Ela deixa isso bem claro, que o que leva ela para o lugar é o tambor, o som que
toca na alma dela, que faz uma linha invisível e puxa ela. E aí ela vai atrás de uma chica e está buscando esse autoconhecimento, uma compreensão da sua ancestralidade, e o tempo todo ela partilha com o espectador seus desejos, lembranças, sonhos, reflexões. E em 2 momentos do filme, a Ana afirma uma coisa que, mais para frente, quando a gente for debater, eu acho que faz muito sentido, que ela fala assim: não sei quem sou, nem quem serei, mas serei. E aí a obra se estende também pelos ritos e festividades que acontecem dentro das religiões de matriz africana, de uma forma que faz muito jus à beleza do que acontece quando a gente está saudando os orixás. E eles também falam, então, tocam um ponto que é sobre a dor que perpassa gerações e ancestralidade. Ela sempre toca muito de forma poética no sentir a dor ancestral. E aí a protagonista, ela carrega essa responsabilidade de ter como ancestral a grande rainha Nzinga, que é considerada uma das maiores personalidades da resistência africana, ainda no colonialismo, lá em Angola, e se fez resistência também por aqui. E aí, para falar muito melhor disso do que o Eduardo vai compartilhar essa história com a gente, porque ele já tem uma conexão e uma relação com a rainha Nzinga, e também vai poder falar sobre a importância desses ritmos, né, nas religiões de matriz africana, o saber ancestral dos búzios, ajudar a gente a pensar a relação do corpo e do ritmo de acordo com os ritos que são cultuados, e também para pensar como o culto ajudou a construir a formação social e cultural brasileira. Bom, já começo, Isa? Com certeza. Opa, boa tarde a todos os participantes. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Confesso que aceitei e estou com um pouco de frio na barriga, porque é a primeira vez nessa caminhada acadêmica que vou falar com base num filme. Então, achei a proposta sensacional, passei a seguir a página, seguir os trabalhos que vocês vêm realizando. Então, assim, fiquei muito contente, espero conseguir contribuir de alguma forma, principalmente por conta dessas pesquisas centro-africanas que vem realizando nos últimos tempos. Então, vamos lá, preparei aqui um material, estou estreando hoje minha canequinha também, baseada no artigo da Marilis. Então, quando faltam adjetivos para colocar para a figura que hoje ocupa o Planalto, eu dou uma olhada aqui, né, então não se assustem, infelizmente acaba vindo com o nome dele também, mas com todos os elogios que a Marilis colocou lá no artigo fantástico da Folha de São Paulo. Então, só para ninguém se assustar ao ver aqui um nome esquisito no meio da apresentação. Enfim, mas vamos lá. Preparei aqui rapidamente um pequeno slide, primeiro porque o filme me chamou muita atenção. Eu já tinha assistido há algum tempo atrás, Isa, e o filme ele abre a possibilidade da gente pensar não só no hoje, nas questões e nas demandas que envolvem principalmente o jovem negro hoje, e eu venho também da escola pública, ou seja, eu sou professor há alguns anos da escola pública e identifico o tempo inteiro, quando vou assistindo esse filme, as demandas dos meus alunos da periferia, os meus alunos da escola pública, mas também pensar esse passado. Então, eu queria mesclar aqui as observações do filme com essa imagem, essa figura, como você falou muito bem, que é a rainha Nzinga Mbandi, ou Nzinga de Angola, ou a rainha Nzinga de Matamba, ou com o seu nome católico e com essa imagem que ficou popularizada, principalmente no século XIX, no imaginário dos portugueses. A rainha Nzinga de Matamba, ela é uma figura que precisa ser estudada. Quando eu digo 19, no caso, essa imagem aí, né? A Nzinga de Matamba, ela vai reinar no século 17. Ela é uma figura que precisa, mais do que nunca, ser estudada por nós, brasileiros, cada vez mais. Ela exerce até hoje uma influência muito grande na nossa composição de ideias, na nossa composição de ritmos, na nossa maneira de pensar até mesmo essas questões de luta.
E eu pude perceber isso ao longo das minhas pesquisas. Para quem não sabe, eu trabalho pautado nas religiosidades do século XIX, trazidas pelos povos pelos mais variados grupos étnicos da África Centro-Ocidental. E foi quase impossível não topar o tempo inteiro com a Rainha Nzinga Mbande, a Rainha Nzinga de Angola. E aí, essa região aqui que eu acabo estudando, essa região da África Centro-Ocidental. E aí, para quem não sabe, a Rainha Nzinga ela foi soberana do reino do Indongo. O reino do Indongo era um reino, assim como o reino do Congo, quando os portugueses chegam aqui na Foz do Rio Zaire no final do século XV, existia o grande e poderoso reino do Congo, que mais tarde vai se converter ao catolicismo. O reino do Indongo era um outro reino soberano que existia nesse contexto, e a rainha Nzinga ela vai chegar ao poder em um contexto em que a região de Angola começa a ser ocupada pelos portugueses. Já estava, na verdade, sendo desde o início do século XVI ocupada pelos portugueses, e não por acaso o nome Angola é derivado do monarca do Indongo, assim como o rei do Congo se chamava Manicongo, o rei do Indongo se chamava Angola, e por isso essa região aqui vai acabar se chamando a região do Angola, pelos portugueses. E a Rainha Nzinga, no século XVI, quando ela chega ao poder, quando ela toma o poder das mãos de seu irmão, ela acaba, por conta da luta contra os portugueses, ela acaba anexando o território de Matamba, daí ela também vira soberana da região de Matamba, também vai ter aliança com os Jagas Caçange, ela também vira soberana dos Jagas Caçange, povo guerreiro. É interessante pensar que a gente está falando do século XVII, é o momento que está sendo formado aqui na região do Nordeste brasileiro, o Quilombo dos Palmares. Quilombo esse formado, por sua grande maioria, de povos escravizados oriundos dessas guerras chamadas hoje, para quem lida com esse contexto, as chamadas Guerras Pretas, guerras entre sobas, entre portugueses, e a soberana do reino do Indongo nesse contexto. Não por acaso, o Quilombo dos Palmares vai ter ali a presença de muitas práticas de guerras oriundas dos Jagas Caçange. Mas, enfim, antes de voltar a falar aqui da Rainha Nzinga, eu queria indicar para vocês alguns trabalhos muito interessantes que existem para se pensar a Rainha Nzinga hoje, na nossa região. Primeiro, esse trabalho muito interessante da professora Linda Rey Woodman, que já, para nossa sorte, já está traduzido para o português. É um livro muito interessante chamado Nzinga de Angola, Rainha Guerreira da África. Ela é professora da Universidade de Boston, a qual tive a felicidade de ser orientado por ela também, junto com o Thor, no período que estive lá. Ela, inclusive, que me abriu os olhos para a influência da Rainha Nzinga na herança da população afro-brasileira no século XIX. Eu me lembro que uma vez ela me mandou um e-mail falando: Eduardo, se você encontrar nas suas fontes a Rainha Nzinga, alguma menção à Rainha Nzinga, você me manda. Eu falei para ela: professora, eu nunca vi nada. Respondi na minha correria de trabalho e depois coloquei mais atenção e percebi, para minha surpresa, que todas as lideranças de casas afro-brasileiras no século XIX eram associadas ao termo rainha. Algumas, inclusive, se auto-intitulavam rainhas. Isso é muito interessante. Os jornais, inclusive, falavam a herdeira da rainha Ginga, como era tratada no XIX. Então, eu percebi, e aí, a partir disso, várias outras fontes foram se abrindo, eu percebi que a presença da Rainha Nzinga foi muito forte. Indico também esse material aqui, principalmente para as crianças, é um livro muito interessante, feito pela Unesco, e ele é todo em forma de quadrinhos, muito didático. Eu trabalho com muita facilidade com os meus alunos do ensino fundamental, então vale muito a pena trabalhar esse material. Daqui a pouco eu coloco o link aqui para vocês. E 2 trabalhos de uma historiadora brasileira. A primeira é a tese dela, que é da Mariana Brax, quando ela fala em Nzinga de Angola, memória e representação da rainha guerreira na diáspora. E esse está na plataforma da USP, também posso colocar o link aqui para vocês daqui a pouco. E ela acaba de lançar
um livro paradidático, também voltado para professores, voltado para alunos, chamado Poderosas Rainhas Africanas, que é mais um outro trabalho que pode nos ajudar a pensar aí esse contexto. Mas, falando do filme, eu queria destacar, como a Ida já falou, que o filme tem 3 grandes praças, né, que é Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia, caindo um pouco no que já é comum de se pensar nas chamadas 3 grandes áreas escravistas do Brasil. Não por acaso, ao longo do filme, personagens do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco acabam aparecendo. Mais ainda, eu acho que o filme pautou mais na Bahia e no Rio de Janeiro. Isso é interessante? Sim, mas acaba aqui uma maneira de pensar corriqueira quando se pensa nas heranças africanas no Brasil, e acaba sendo um erro de pensar em comunidades escravistas só para Bahia, Rio de Janeiro e, por vezes, como o filme acabou fazendo, também Pernambuco. Aonde nós tivemos comunidade escrava, se desenvolveu cultura africana, se desenvolveu canto, dança, religiosidade, práticas. Não por acaso, quando eu paro para falar de práticas religiosas no Rio de Janeiro, eu costumo chamá-las de afro-cariocas, para deixar claro que aonde teve comunidade escrava, a gente conseguiu ter o desenvolvimento de novas práticas oriundas dessas comunidades escravas, dessas comunidades escravizadas. É muito interessante que, não por acaso, a personagem da Thaís Araújo, que, aliás, ela e toda a sua família, Lázaro Ramos, quando se dedicam a essa temática, fazem com maestria, ela tem o nome de Ana. Ana é o nome português que a rainha Nzinga de Angola vai adotar quando ela se converte ao catolicismo. Ela vai se chamar Ana de Souza. E ela era uma mulher extremamente estrategista, falando aí da rainha Nzinga de Angola, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que precisa, como eu disse, ser estudada, porque na tradição que chega ao Brasil, principalmente no 18 e no 19, ela é sempre retratada nas fontes como uma mulher selvagem, como uma mulher agressiva, como uma mulher que não merecia as maiores atenções e que teria sido derrotada pelos portugueses. O que não é verdade. Até mesmo o seu batismo e a sua pseudo-conversão ao catolicismo, as fontes para essa região da África Centro-Ocidental mostram uma mulher extremamente estrategista, uma mulher extremamente negociadora. Ela vai negociar diretamente com o Papa da época, então é uma mulher que merece, como eu já disse, muita atenção. Uma outra coisa que eu queria destacar do filme, que eu achei assim, muito interessante, é o momento em que a travessia do mar mostram pessoas pintadas, né? Pintadas ali como se fosse uma feitura de santo. E nós já temos trabalhos na história muito interessantes. Estou falando muito de história porque acaba sendo a minha praia, né? A minha área, mas nós temos trabalhos muito interessantes para a história que mostram essa ligação da travessia do Atlântico, talvez um dos momentos mais tenebrosos da vida de um ser humano escravizado nesse contexto, e essa travessia servindo como uma forma de se criar laços. O Bob, por exemplo, o Robert Slenes, tem um artigo que é clássico, chamado Malungo Ngoma Vem, onde ele trabalha o termo malungo, oriundo do Kikongo, do Kimbundo e do Umbundo, onde mostra que malungo nada mais é do que companheiro de barco, companheiro de travessia. Não por acaso, até hoje, quem acaba estudando essa temática centro-africana acaba se chamando um ao outro de malungo. E aí, malungo, como é que vai ser o trabalho? A gente tem essa brincadeira. Mas, falando agora, propriamente dito, no caso das religiões de matrizes africanas, não por acaso muitas casas, ao fazerem um rito de iniciação ritualística, ou seja, hoje geralmente chamado de feitura de santo, as pessoas que entram na camarinha, a camarinha é chamada de barco, a camarinha é chamada também, e aquelas pessoas são chamadas de malungos, né? Ou seja, é o companheiro de barco, é o companheiro da travessia. O Bob também acabou de lançar um outro artigo, eu tenho ele, quem quiser depois pode entrar em contato, eu vou até deixar aqui disponível
meu e-mail para vocês. Eu geralmente vou falando muitos nomes de trabalhos. Quem se interessar depois pode entrar em contato. Que a maioria eu tenho em PDF. E esse novo trabalho dele, ele aprofunda mais ainda esse termo malungo, e é muito interessante que ele trabalha com uma fonte de um navio negreiro desembarcando no Suriname, aonde os escravizados raspam sua cabeça, não é o dono da embarcação, não é o traficante, são os donos, são os próprios escravizados que raspam sua cabeça com um caco de vidro, e dançam ao som de um tambor que existia dentro da embarcação. Então, mostrando o início de uma nova vida, mostrando o início de uma nova passagem. E aí é preciso... É muito interessante que o filme traz esse incômodo constante dela com o mar, e o tempo inteiro essa ligação com os dois lados do Atlântico, para os povos centro-africanos. E aí a gente está falando da população que vai escravizada, que vai desembarcar aqui em grande maioria nas costas brasileiras, principalmente no Sudeste, ou seja, os angolas, os benguelas, os cabindas, os congos, os monjolos, os falantes do kikongo, quimbundo e umbundo. O mar, dentro da cosmovisão de mundo para essa população, era a calunga, era a divisão de mundo dos vivos e dos mortos. Por isso, atravessar a calunga era atravessar o mundo dos mortos, era atravessar o mundo além da vida. Então, por isso, o filme acho que faz muito bem essa noção. Uma coisa que achei muito bacana também, e é preciso destacar, é a ideia do não sei quem sou, que a Thaís Araújo mostra muito bem essa inquietação. E aí eu queria muito ouvir vocês, no momento que a gente abrir para o debate, porque nesse momento do filme eu enxerguei para além das questões do candomblé. Bem verdade que ali, pautado pelo poema da Elisa Lucinda, ela é movida o tempo inteiro para pensar na sua entrada ou não ao candomblé, sua iniciação ou não ao candomblé, mas eu, enquanto professor da escola pública, me vinha muito à cabeça o processo de transição que os meus alunos e alunas negros e negras passam, que é o processo de aceitação, que é o processo de identificação com a sua cor, com a sua cultura, com seus traços, com suas feições. Me veio muito à mente, eu assistia ao filme e lembrava o tempo inteiro das alunas, por exemplo, que quando começavam comigo lá, eu trabalho com ensino fundamental na Prefeitura do Rio, e geralmente elas chegam lá sem aceitar os seus cabelos, tentando o tempo inteiro alisá-los. E é muito interessante que, com o passar dos anos, e aí destaca-se, sem sombra de dúvidas, o avanço da Lei 10.639 e outras tantas iniciativas. Essa daqui é uma grande iniciativa, né? E está aqui trabalhando com futuros profissionais que vão atender a nossa comunidade, então isso tem muito a se dizer, tem muito a se pensar. Eu vejo que essas alunas vão passando por uma transição, e é muito interessante ver o momento em que elas se aceitam e o momento em que o cabelo, as tranças, os cabelos são colocados para o alto. É sensacional, não é só lindo no que diz a questão da estética, mas é lindo nessa questão da libertação, é lindo nessa questão mesmo da valorização de si própria. Então, quando eu consegui perceber isso o tempo inteiro no filme, quando ela falava quem sou eu, e ali eu acho que, de maneira muito nítida, o filme mostra uma Thaís Araújo nesses momentos, ainda com seu cabelo alisado, e depois uma Thaís Araújo com suas tranças, com suas roupas, com suas vestimentas de santo. Então, isso foi muito interessante. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que ela é consagrada a Yansan, né? Yansan no candomblé, de influência quito, de influência nagô, a dona dos raios. Se pensarmos também na divindade Inquice para o candomblé Angola,
O Ney Lopes, ele tem uma hipótese muito interessante quando ele fala da divindade Matamba. Ele acredita que a divindade Matamba seja a própria representação da rainha Nzinga dentro dessas casas, tendo em vista que Matamba era o reino governado pela rainha Nzinga de Angola. Eu confesso que preciso ainda de mais fontes para pensar sobre isso, mas é um caminho interessante. Deixa eu ver aqui o que mais que eu poderia falar agora. Sim, quero concluir nesse momento falando das representações que o filme mostra. Você tem ali na Bahia o Ileaie, e outros blocos afros, com um papel importantíssimo que esses blocos afros na Bahia tomaram para si, para a valorização do ser negro, para a valorização da beleza negra. Então, acho que isso foi um acerto do filme. O lembrar de grandes personalidades nas 3 grandes praças que o filme passa, como, por exemplo, se a gente vê ali o Birani, que nos deixou do fundo de quintal, então o Noca da Portela, que também no Rio de Janeiro. Então, o filme o tempo inteiro tenta mostrar essas personalidades negras. Eu queria concluir falando também de uma outra imagem muito interessante que aparece, que é a da Irmandade da Boa Morte. Essa irmandade que nos remete ao século XIX na Bahia, essa é uma irmandade e nos permite pensar como esses africanos estão agenciando o tempo inteiro, como esses escravizados desembarcam aqui, passam pelo trauma da escravidão, da travessia forçada no Atlântico, mas conseguem se reinventar, conseguem criar novos laços. E eu confesso a vocês que eu venho tentando fazer isso não só na minha escrita acadêmica, mas principalmente em sala de aula. Tentar mostrar para o aluno, principalmente da educação básica, que, para além do cativeiro, a gente está falando de pessoas que agenciavam o tempo inteiro, que se organizavam o tempo inteiro. Não por acaso eu venho trabalhando hoje com uma noção de catolicismo africanizado, essa noção criada lá pelo John Thornton, para mostrar que não foi uma imposição lá nos reinos africanos. Eu não gosto muito dessa noção de imposição, porque quando a gente pensa em imposição, a gente está falando que essas pessoas não tinham meios para se defender. Então, e muito pelo contrário, a gente está falando de pessoas com uma gramática cultural riquíssima, que trazem para cá práticas religiosas extremamente complexas, extremamente ricas. E o catolicismo ele vai ser incorporado em solo africano de maneira aonde o protagonismo africano é que vai prevalecer. Não por acaso as irmandades eram locais aonde as culturas africanas prevaleciam. Era um catolicismo interpretado pelo olhar dessas comunidades africanas. O filme mostra muito bem um ritual sendo feito dentro de uma igreja católica. Eu queria mostrar aqui, para fechar para vocês, que isso, de forma alguma, seria impossível nesse contexto. Eu trabalhei até no meu capítulo da tese, essa imagem do Debré, que ele vai chamar de batismo de africanas novas. Isso é para a primeira metade do 19 aqui no Rio de Janeiro. Mas eu confesso a vocês que eu discordei do Debré, porque, reparem, essa imagem aqui, quando eu levo para a sala de aula, é muito interessante, quando eu levo para a sala de aula e pergunto o que os meus alunos estão compreendendo dessa imagem aqui, os alunos que são de vivência, de comunidade, de terreiro, de barracão, eles na hora falam que isso aqui é um processo de iniciação ritualística. E em nada foge às iniciações ritualísticas do século XIX. Olha só, a roupa, olha o colar que elas estão usando, que seria hoje chamado de quelé, cabeça raspada, as crianças com a mesma vestimenta. Isso aqui é um símbolo do que Debré, em outro trabalho dele, ele vai chamar que é um negro feiticeiro. Então perceba que essas mulheres estão indo à igreja, o padre também é negro, conhecedor da cultura que está se passando aqui. Então, a reinterpretação desse catolicismo pelo olhar de uma gramática africana,
E aí, no caso, aqui eu penso os centro-africanos, mas da Irmandade da Boa Morte, que aparece com aquelas mulheres belíssimas que também frequentam, ao mesmo tempo que frequentam a Irmandade da Boa Morte, frequentam os candomblés, principalmente de influência jeje, deixa claro o protagonismo dessas mulheres e o protagonismo dessas participantes para pensar uma nova religião, mas pelo olhar e pela interpretação dessa religião, tendo como base uma gramática africana, tendo como base, seja ela ocidental, seja ela central, seja ela de qual região dessas mais variadas Áfricas for. Enfim, então eu queria destacar essas coisas do filme, queria muito ouvir também vocês. Enfim, acho que é basicamente isso. Daqui a pouco a gente troca mais um pouco. A gente vai, daqui a pouquinho, fazer o bloco. Cada bloco vai ser feito de 3 perguntas. E o Eduardo vai ter de 5 a 10 minutos para responder. Eu quero fazer uma observação que eu acho muito legal você trazer esse estudo sobre as Irmandades Negras, porque até esse semestre eu não conhecia, nunca tinha escutado falar, mas uma professora de questão social da Escola de Serviço Social, ela decidiu que no currículo dela, no programa dela, ela parte a questão social a partir das lutas de classe da população negra, que era uma luta de classe entre senhores e escravizados. Então, ela parte que, se a questão social advinda de uma luta de classes, no Brasil não tem porquê ela não ser sinalizada desde as primeiras lutas que tiveram aqui. E aí ela trouxe um texto do Marcelo Badaró, que ele fala um pouco sobre as Irmandades Negras, e aí ele fala que era um espaço de luta e também era um espaço de resistência, porque naquele lugar era o único que na época era permitido aos escravizados e aos escravizados terem alguma espécie de reunião, só nesses lugares eles poderiam estar juntos. E aí, dentro disso, eles recriam até mesmo as formas do catolicismo e também experimentam a primeira noção de proteção social, uma caixa mútua entre eles, né? E aí é muito importante ressaltar isso. E eu queria ressaltar também, que aqui não sei se todo mundo conhece, o PET, ele é um sistema de pesquisa, ensino e extensão. E aí, no nosso eixo de pesquisa, a gente estudou o Pensar na Go, do Muniz Sodré, que também é professor da UFRJ. Caso não conheçam, pesquise. O livro não é tão fácil assim de entender, gente. Foi difícil. Mas, assim, a gente consegue captar o que ele está tentando passar, sabe? E ele abre um debate que eu acho muito importante para o PET, para o que a gente está discutindo aqui e também para a gente levar para a nossa vida, que é para a gente reconhecer todos os modos de crer, de existir, de pensar, que, assim, que a gente fuja dessa lógica ocidental, né? E aí ele traz, o Eduardo fala a perspectiva afro-carioca, e ele traz a perspectiva de mundo afro. Que aí ele apresenta uma ideia de filosofia que não desconsidera o sentir, não coloca isso em antagonismo ao intelecto. Tanto o intelecto quanto o sentir produzem conhecimento. E aí ele bota aqui, assim, caminha com essa ideia do relação corpo-ritmo, porque é uma experiência que os sujeitos estão colocando na mesa. Os sujeitos, a partir dos centros de candomblé, a partir das reuniões, festividades, os ritos, ali se faz uma filosofia, é um modo de vida, né? E a gente vê isso no filme muito, que a mãe de santo dela tem uma experiência que a gente não tem capacidade de dizer que ela não tem esse intelecto. E aí ela põe em xeque essa filosofia, a filosofia de vida delas a partir da religião, a partir do candomblé, né? E isso, no caso, que ele fala é a cultura arqué. Não sei se eu estou falando direito, se eu não tiver, por favor, me corrija. E essa cultura se funda mesmo nessa vivência, né? No conhecimento da ancestralidade. Por exemplo, a Ana, ela se entende no mundo a partir do jogo de búzios. Isso é o quê? Se não é reconhecer a si através de si e dos ancestrais. E, então, a cultura arqué, ela não se dá só pela palavra, ela dá pelo corpo. O corpo, nessa cultura, ele é o início e o fim, é uma reflexão sobre a vida e a morte. Não tem esse
antagonismo, tá tudo caminhando junto. E é isso, gente, a gente vai abrir para pergunta. Vocês podem colocar no chat ou levantar a mão aqui no Meet, ou abrir o microfone se sentir à vontade. Oi, gente, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Então, sou o Hudson, sou graduando de Letras da FRJ, estou no 4º período, faço Português e Literaturas. No momento não tem nenhuma pergunta, mas, ouvindo vocês falarem sobre a questão da aproximação, né, da Enquice Matamba com a Rainha Ginga. Mestre Eduardo tem um samba do Império da Tijuca. Eu não lembro qual ano foi esse samba enredo, mas na sinopse tem uma grande aproximação que eles fazem através das características. Eu não sei se o senhor já conhece, mas se o senhor quiser pesquisar alguma coisa assim, tem muita coisa lá sobre a Rainha Ginga e é bem legal. Eles fazem uma aproximação muito legal. Era só para falar isso mesmo, gente. Gente, acho que eu estou inscrita, né? Enquanto vocês vão se encorajando aí para fazer comentários e perguntas, queria agradecer demais a fala do professor Eduardo e também a mediação da Isa, super maravilhosa. Dizer que, assim, lamentavelmente a gente conhece pouco, né, a história de África e a história das suas rainhas e da resistência e de tudo que acontece lá. E eu acho que essa abordagem que Eduardo traz, né, quando a gente fala de uma cultura afro-carioca, né, assim, porque é importante a gente resgatar que a gente está falando disso, a gente está falando de África, a gente está falando de resistência, a gente está falando de todos esses temas, assim. Então, aprendi demais com a fala de Eduardo. Eu confesso que sei pouco, assim, da história da rainha, e gostei demais das referências. Depois vou escrever para o professor para pegar algumas coisas, para a gente estar se apropriando mais também. Achei excelente a observação dele sobre isso, né? Apesar do filme se centrar Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, na verdade, em todos os lugares onde houveram comunidades escravizadas, houve essa resistência mesmo, né? E uma resistência que ela está muito vinculada a esse tema da cultura e esse tema do sagrado. Aí queria até provocar um pouco, talvez, a Mariana e a Janaína, que elas têm um trabalho escrito sobre isso, sobre o tema da cultura e resistência. Acho que seria importante elas também comentarem. Eu não sabia sobre esse tema, né, do Balungo, companheiro de barco, mas achei excelente também essa relação que o professor fez aí sobre o tema da feitura do santo. A gente, né, tá acompanhando aí na travessia, dentro do roncó da camarinha, e esse chamado também do barco, né, que muito embora a gente tenha essa memória ancestral, que ela é também do horror, né, de uma travessia que nos trouxe a ser povos diaspóricos, ela também tem essa ressignificação a partir dos nossos reencontros, né, com nossa ancestralidade e criação de novos laços aqui no Brasil. Sobre isso que o professor colocou, do processo de autoaceitação, do cabelo, que a personagem lá da Thaís Araújo faz, né, aparece no filme, eu queria chamar a atenção também sobre o tema dessa associação da bravura e da força bélica para os povos de África não está relacionado apenas a uma figura masculina. Acho que isso é bem importante, assim. Quando o Eduardo fala, assim, da rainha, né, talvez se pudesse falar um pouco mais, assim, desses cultos, um pouco como esse tema do gênero, ele não tem essa marcação ocidental, né, desde a África que tem aqui. Porque a gente tem essa ideia ocidental da construção de uma feminilidade frágil e submissa, e que isso não faz parte, né, da própria história, da própria concepção, da própria cosmovisão de mundo, assim, que a gente vai ter em África. E aí queria dizer que no filme, né, no Atabaque Nzinga, tem uma cena da Thaís Araújo, quando ela está incorporando a entidade guerreira da rainha africana, ela empunha, assim, uma lança super destemida. E que então essa personagem, que é a Ana, né, ela busca uma narrativa, uma superação dessa subalternidade através desse resgate das suas origens ancestrais, e que então tem a ver também com isso, com esse tema de uma força, de uma bravura, de atributos que não são assim exclusivamente masculinos, como essa construção de gênero ocidental, né? Então, se o professor puder comentar um pouquinho isso, acho que seria bom. E também se puder falar um pouco mais das irmandades, eu acho esse assunto bem legal, eu já li algumas coisas também.
achei bem importante essa mediação da Isa também sobre o tema das irmandades. Eu acho que sim, essa ideia de que as coisas não estão necessariamente separadas e o fato das coisas se misturarem um pouco não significa só subalternização, significa uma reinvenção também. Então, quando o professor fala isso, né, da reinterpretação do catolicismo a partir de uma gramática africana, a gente não está falando só de um processo de subalternização que precisou, enfim, ir para o sincretismo de uma forma ruim, subalternizada, né? Está falando também de formas de reinvenção também, né, das lutas e da existência. Então, acho que seria esses comentários para o professor só falar um pouquinho mais. Agradecendo aí, gente. Obrigada. Posso falar, então? Então, gente, eu sou a Caia, sou estudante de serviço social do 5º período e também faço parte aqui do PET como bolsista. E quando o Eduardo falou de Manicongo, né, me lembrou muito a Chica Manicongo, né, que a gente tem um projeto dentro do PET que ele faz parte da extensão, que é a história de heroínas negras não contada, né, inclusive a Chica ela vai entrar nesse ano agora de 2021, nessa parte da extensão, que é parte do meu grupo e tal, e todas as vezes que eu ouvi falar de Chica, né, sempre tem essa relação da gente não saber se ela realmente foi uma rainha, né? Porque teve todo esse movimento da escravização que colocavam as pessoas do Congo e eles nomeavam todo mundo de Manicongo. E aí a questão da Chica também é muito pertinente, né? Porque em relação a isso que a Mirella falou, das construções da identidade de gênero ocidentais, porque a Chica era uma travesti e ela vinha com essas roupagens, vestimentas visualmente femininas, e que na época que ela veio, né, ela foi escravizada e foi vendida por um sapateiro, ela foi presa pelo crime de sodomia e, a partir disso, para ela não morrer, ela teve que renegar sua identidade para poder não ser morta e voltar a usar vestimentas masculinas. E eu queria saber mais como que era esse processo das pessoas vindas do Congo para cá, que a gente, sei lá, não tem muito uma relação de saber quem realmente fazia parte do reino e tal, quem era rei, quem era rainha, e sempre surge essa pergunta nos vídeos e coisas que eu li sobre a Chica, sempre botam essa inquietação, né? Se a Chica realmente era uma rainha ou não. E é isso. A gente encerra esse bloco, aí você pode começar a responder, tá bom? Beleza. Bom, primeiro, excelentes perguntas, excelentes participações, já agradeço. Eu acho que esse filme também poderia ser lembrado pela música do Martim da Vila, Samba dos Ancestrais. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele diz: se seu corpo se arrepiar, se sentires também o sangue ferver, se ao entrar em transe sem ser da religião, ou seja, ele vai falando coisas que movimentam, né, o nosso ser, e aí ele diz: pode crer no axé dos seus ancestrais, ou seja, é porque alguma coisa está vindo de lá. Então, eu acredito que o que nos move para a pesquisa, o que nos move para estudo, o que nos move para entrar nesse universo, né, de valorização da nossa cultura, passa também por esse chamado ancestral, por mais que muitas das vezes a gente não consiga entender muito bem. Enfim, falando de irmandade, eu peguei aqui um livro muito bom que vale a pena ser lido, do João José Reis, chamado A Morte é uma Festa. É um livraço porque mostra muito bem a relação da morte no Brasil, nesse contexto, e as irmandades serviam para isso também. A gente está falando o que era uma irmandade. E aí, para quem conhece aqui o centro da cidade do Rio de Janeiro, para quem estuda na UFRJ, lá no IFIX, deve passar pelas ruas do Rio de Janeiro e, de repente, por exemplo, na Avenida Paço, uma hora você vê a igreja do Sacramento, outra hora você vê a da Lampadosa, aí mais à frente você tem a de São Francisco. Por que tanta igreja, às vezes, numa única rua? Eram as irmandades. Para que serviam as irmandades? As irmandades, até o século XIX no Brasil, elas serviam de espaços de sociabilidade numa sociedade de antigo regime, ou seja, numa sociedade marcada pela distinção, marcada pela divisão. Aquela famosa pirâmide que o professor colocava no quadro para a gente, lá no ensino médio: clero, rei e nobreza. Né? Então, em cada setor da sociedade tinha a sua própria irmandade. Por exemplo, se a gente anda ali pelo centro da cidade,
na Avenida 1º de Março, você vai ter a Santa Cruz dos Militares, ali era para os militares da alta patente. Mais um pouquinho você tem a Lapa dos Mercadores, os principais comerciantes daquela região ali, do porto, daquele efervescente enclave comercial do Rio de Janeiro. Então, ali eles se reuniam. Para que servia isso? Era o local de você defender seus interesses e era o local onde você ia passar o resto da sua eternidade. É preciso lembrar que não existe cemitério nesse contexto no Brasil, e o local onde você escolhia para repousar o seu corpo, ou seja, você pagava todo mês ali uma quantia à Irmandade para ter direito a ser sepultado naquela Irmandade. E não vai ser diferente com os africanos e seus descendentes, crioulos como eram chamados. Eles também vão se reunir, vão se agrupar em Irmandades. Nessas que eu falei, por exemplo, as mais famosas no Rio de Janeiro, quem já foi a Uruguaiana deve se lembrar da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Ali era uma importante... até hoje, a Irmandade existe até hoje, tem mais de 300 anos, mas ela era a Irmandade dos Africanos Angola. Aí, se a gente for um pouquinho para a Avenida Passos, a Igreja da Lampadosa era uma Irmandade de Africanos Minas. Não que outros não participassem. Debré tem uma pintura, uma aquarela mostrando o sepultamento de uma centro-africana na Lampadosa, que era uma Irmandade de Minas. Mais à frente um pouquinho vai ter a Igreja de Santa Elesbão e de Santa Efigênia, que a professora Marisa trabalhou agora no livro dos Maquis e também lá no Devotos da Cor. Então a Irmandade era o local de você ser enterrado ao final da sua vida, mas também era o local onde as disputas aconteciam, onde você defendia seus interesses, disputas pessoais, até porque toda a Irmandade tinha cargos, tinha disputa de poder, você tinha a figura do tesoureiro, você tinha a figura do presidente. A Irmandade é um local tão importante que é o local, por exemplo, é dali que partiam a coroação dos reis do Congo. E aí, entrando um pouco no que a Caia perguntou, é muito comum, Caia, dois momentos de muita confusão com relação a ser rei ou não em solo africano. Na verdade, como eu estudo práticas religiosas, é muito comum o olhar de quem está escrevendo sobre essas cenas que estão sendo observadas no 19 confundir essas figuras com o rei. Por exemplo, a francesa Adèle, quando ela esteve no Brasil na primeira metade do 19, ela vai para uma fazenda para se curar, ela e sua família, da cólera, da epidemia de cólera no Rio de Janeiro, e ela descreve que o velho, ela chama de velho feiticeiro, que era um velho cabinda, que ele outrora fora rei na sua terra, porque as pessoas estavam com muita distinção com ele. Ele usava uma coroa de penas, um bastão, e comandava a cerimônia. Na verdade, ele era um líder religioso, ele era um nganga. Na verdade, ele era Não por acaso, hoje a gente observa dentro das casas afro-brasileiras o respeito que a comunidade de terreiro tem com as lideranças religiosas. Não era diferente nesse contexto, daí o europeu, quando observava, confundia com rei e rainha. Mas nós também tínhamos a coroação do rei e da rainha do Congo, festa essa que existe em muitos locais até hoje no Brasil. Isso é uma típica herança da noção de monarquia vinda do Reino do Congo, tá? E não por acaso, muitas dessas coroações, você tem a coroação do rei do Congo, Mani Congo, e a coroação da rainha Ginga, da rainha Nzinga. Então, a rainha Nzinga até hoje ela é coroada dentro desses espaços, até hoje ela é coroada dentro dessas festas de reisado no interior do Brasil. A Isa falou desses espaços também para celebrar as práticas africanas. Quem pegar o livro do João José Reis vai ter lá essa imagem do Debré, que eu confesso que eu vi essa imagem do Debré, que é o enterro de um filho de um rei negro. O Debré também, Caia, achando que está se tratando de uma realeza, mas a gente está, provavelmente, aqui é uma liderança religiosa, uma liderança local da escravaria no Rio de Janeiro,
E eu confesso que eu nunca entendi essa cena, porque essa cena vai ter aqui o corpo do filho do rei sendo levado, com a mortalha da Irmandade, essa mortalha aqui era das Irmandades, você vai ter tambor, fogos, cambalhota, tem uma figura aqui com um penacho na cabeça, e só depois de muito estudar o 19 que eu fui entender que isso aqui era, na verdade, uma cerimônia fúnebre típica da África Centro-Ocidental, ou seja, era um entembe, comandado pelo Nganga, por uma liderança religiosa. Por isso tinha o tambor, tinha o canto, tinha a incorporação, enfim. Então, reforçando que essas irmandades também serviam de espaço para eles recriarem, né, o pensar trazido de solo africano. Agradeço, Hudson, a sua sugestão. Não estou me lembrando agora desse samba da Império da Tijuca. Vou procurar, sem sombra de dúvidas. Estava lembrando um aqui de Vila Isabel e outros que falavam da Rainha Nzinga. Mas eu queria lembrar, é possível até mesmo que a palavra ginga seja uma menção à própria Rainha Nzinga, tendo em vista a ideia de guerra. E aí eu já aproveito para entrar na fala da Mirella, nessa questão de gênero, das mulheres que lutam, das mulheres que são fortes. Nesse livro da professora Linda Riudman, que eu sugeri para vocês, quando ela vai falar do reino do Indongo, ela mostra que a composição social do reino do Indongo era feita principalmente por conta, a força do reino do Indongo era feita também por conta do seu exército. E o exército do Indongo era comum você ter a participação das mulheres. Então, as mulheres eram educadas desde cedo também para a arte da guerra. Também para E é interessante pensar que esse exército do Indongo, perdão, ele é um exército que usa, no século XVI, nesse momento de contato com os portugueses, ele está usando lança, está usando um instrumento típico, parecido com a machadinha, e é a luta corporal. E esses soldados e soldadas, essas mulheres e homens, eles são treinados o tempo inteiro para se livrar dos golpes da lança. Então, essa ideia, Hudson, de gingado, de ginga, pode vir a ter alguma referência também com essa Rainha Nzinga. Então, sim, Mirella, a gente está falando de uma região que as mulheres exercem um protagonismo, e é muito interessante nas fontes perceber esse choque, tá? Porque quem está escrevendo essas fontes, né, são geralmente missionários, são correspondentes europeus no reino de Angola, e por essas fontes vai o tempo inteiro brotando ali o protagonismo dessas mulheres na administração das suas riquezas, na administração das suas posses, entre outras tantas possibilidades. Então, sim, essas mulheres exerciam um protagonismo muito grande. Não por acaso eu vou encontrá-las aqui no Rio de Janeiro, no 19, liderando casas religiosas e se auto-intitulando rainhas. Sabe? Tem uma famosa mulher aqui no Rio de Janeiro, para 1875, chamada Ana, agora não me recordo se a data está correta, mas é no 19, na segunda metade do 19, Leopoldina Giacomo. Quando ela é presa, o jornalista vai perguntar quem é ela, ela diz, eu sou a rainha Mandinga. Então, ela se intitula líder religiosa, mas também com esse título de monarquia. Ainda na fala da Caia, com relação a Chica Manicongo, sugiro que você veja os trabalhos do Luiz Motti. Luiz Motti é um professor da Bahia e ele tem muitos trabalhos para essa região, para essas primeiras influências dos centro-africanos aqui no Brasil, e é ele o primeiro a trabalhar no Brasil. Hoje a gente já tem outros trabalhos, mas ele foi um dos primeiros a trabalhar com os arquivos do Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, e é muito interessante, Caia, porque ele pega quimbandeiros que são escravizados na região do Indongo e são trazidos para Salvador, e não por acaso, pelo menos que a gente sabe, até hoje
O primeiro registro de uma liderança aqui para o Brasil é do século XVI, africana, é para o século XVI, é um quimbandeiro. E o promotor do Santo Ofício ele está escandalizado porque essa pessoa, o quimbandeiro se vestia como mulher. E era uma prática muito comum. Se a gente for para o Cavazzi, que é um padre capuchinho que vai atuar na corte da Rainha Nzinga, para o século XVII, ele também vai citar esses quimbandeiros, que, ao exercerem a prática religiosa, eles a fazem tendo a sua versão feminina aflorando, ou seja, eles são homens, nascem, né, homens, mas que, ao liderarem aquele culto, eles se colocam vestidos de mulher, caracterizados de mulher, então é algo muito interessante, vale a pena você pegar os textos do Mote. Caso queira, eu tenho alguns, posso te passar. Vou até deixar meu e-mail aqui, preciso lembrar de deixar o e-mail aqui no chat, posso te mandar esses textos do professor Mote. Deixa eu ver se não faltou nada. Mulheres em Dongo. E só frisar o que a Mirella também já tinha falado, nessa questão do barco. Eu acho que hoje, mais do que nunca, eu venho tentando trabalhar com os meus alunos para além do sofrimento. Que os africanos foram escravizados, eles já sabem, que os africanos sofreram na travessia, eles já sabem, e eu não posso ficar só nisso, porque se eu fico só nisso, demora muito mais esse processo de transição, esse processo de aceitação, esse processo de valorização do ser negro. Eu preciso mostrar o que essa comunidade fazia aqui, que era muita coisa. A gente acabou de falar das irmandades, a gente acabou de falar de práticas religiosas, a gente acabou de falar, a Isa falou das heranças ancestrais que a Mãe de Santo passava para a personagem da Thaís Araújo. Então, são contribuições riquíssimas de uma população que, sim, chega escravizada, chega numa violência, mas se reinventa, se refaz e vai criar novas possibilidades de sobreviver. Então, a gente precisa, sim, explorar isso. Parabenizo a Caia, que está aí trabalhando com essa personagem. Confesso que não conheço, vou procurar. Depois, se puder me mandar algum material falando da Chica Manicongo, aceito. E puder contribuir também com vocês. Porque é isso, a gente precisa explorar, principalmente pelo olhar do que a gente chama na história de microhistória, ou seja, o olhar dessas pequenas personagens anônimas e mostrar como eles agenciavam o tempo inteiro, como eles lutavam no seu cotidiano para fazer algo novo e para sobreviver ao cativeiro. Acho que é mais ou menos isso. Obrigada, professor. O professor faz assim, né? Ele faz a indicação do livro e já fala que vai mandar o link, para você não ter desculpa de não procurar. Eu acho muito importante trazer essa narrativa também da influência das práticas culturais fora da horrorização, da escravização, né? Porque o Debré também, quando ele faz essa documentação do Brasil colonial, a gente pode observar que essa escravização, ela traz também as práticas culturais africanas, as tranças, os turbantes, em todas essas pinturas que a gente observa, a gente vê, por exemplo, de uma forma mais simplista. Por quê? Passando por todo o sistema, que eles tinham que pensar primeiramente em se manter vivos, não tinha como ter o cuidado que se era dedicado ao cabelo, que em muitas das tribos africanas, o cabelo é uma das partes mais sagradas do corpo. Então, a gente vê muito isso, né? A gente precisa entender que, para além da horrorização, a escravização, além de fazer a gente, felizmente, estar aqui falando sobre isso de uma forma muito melhor e mais rica para todos nós, ela impactou o Brasil de formas culturais, que a gente não conseguiria, em uma hora, falar sobre isso. A gente vai abrir o próximo bloco e ele começa pelo Hudson. Oi, gente, novamente. Então, o senhor Eduardo falou sobre a questão da aceitação, né? De alguns pretos não se reconhecerem. Putz, só uma correção. Você, por favor. Tá bom. Já é o costume, desculpa. Então, mestre, mestre também tem problema não, né? Eduardo, tá ótimo. Eduardo, tá ótimo. Então, ele falou sobre a questão da aceitação, né, de alguns pretos não se reconhecerem como,
E ano passado eu fiz o curso de heteroidentificação racial pela FRJ. Estou na banca, estive a semana passada toda e estou também essa semana, só que a partir de amanhã. E, gente, é uma emoção muito grande, mas logo quando você chega de cara, eu aconselho a todos realmente fazerem esse curso e, se puderem, também serem jurados da banca, porque só a gente sabe o que a gente passa mesmo, porque quando vocês chegam logo de primeira instância, vocês ficam frustrados, porque é como se fosse uma humilhação. A gente só está passando por todo esse julgamento, enfim, por causa das fraudes, né? As cotas são de direito nosso, mas só que a gente acaba passando por essa questão do julgamento para ver quem é, quem não é, devido às fraudes. E até isso a gente é obrigado a passar por causa desses brancos. Mas vamos lá, a gente chega e de primeira instância você vê que a pessoa, em primeiro lugar, os mais nervosos são aqueles que você não tem dúvida nenhuma de que são pretos, aqueles bem retintos. Então não era para ser assim. Mas quando a gente tem que provar o que de certo é a nossa natureza, a gente acaba ficando ainda mais nervoso ainda, porque você não tem dúvida de que, não, esse daí realmente ele passou, mas a pessoa não tem a consciência de que ela pode passar. Então, quando você vê o ser preto que senta e que, na verdade, fica nervoso, gélido, porque, na verdade, não tem a confiança realmente de que possa passar, isso é triste. É muito triste. E é frustrante. Porque a gente vê que a gente não era para passar por esse tipo de coisa. É muita humilhação. E segundo, que tem aqueles que, nitidamente pretos, se intitulam como pardos. E vem aquela questão mesmo de que não aceitam seus traços, talvez por ignorância mesmo, por falta de conhecimento, mas tem aqueles que realmente às vezes não querem aceitar. Isso é mais triste ainda. Então você vê que chega e que senta e explica: o meu traço é assim, 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 o meu nariz é chamado como nariz de batata. A gente vê que ainda falta, sabe, a questão de você torce. Não, esse aí com certeza passou, mas a primeira oportunidade que tiver, eu vou arrastar ele para o coletivo, porque eu vou fazer uma lavagem cerebral nessa criança e vou fazer ele enxergar quem ele é. Mas é uma situação muito emocionante. Se vocês puderem, participem da banca, porque é muito legal. Agora a palavra é da Isabel. Isabel, tá ouvindo a gente? Acho que a gente pode passar para a Yasmin, caso a Isabel retorne a conexão dela ou tenha levantado a mão sem querer. A gente volta. Boa tarde, gente. Eu sou Yasmin, também curso serviço social e também sou do PET. Primeiro, eu queria agradecer, né, essa oportunidade de hoje, porque, além de tudo que vocês falaram, não só o Eduardo, então, assim, parabenizo o Eduardo, né, mas também parabenizo a Isamara, que também acrescentou várias coisas incríveis. E agradecer também pelo Eduardo ter compartilhado, né, além do seu conhecimento, várias informações, vários textos, enfim, produções que são importantes para a gente pesquisar posteriormente. Quando ele mostrou o livro, né, do João José Reis, para falar das Irmandades, e aí falou o título, né? Eu lembrei na hora de uma frase que o historiador Luiz Antônio Simas fala sobre fala que na verdade é do Beto Sem Braço, né? O Laudemir Calzemiro, que é um poeta e compositor popular do Rio de Janeiro, e que diz: o que espanta a miséria é a festa.
né? Então, que mesmo essa festa, por muitas vezes não sendo reconhecida, né? Essa festa tendo a origem que tem, a origem africana, a gente está aqui para evidenciar essa festa, né? E para mostrar que essa festa existe não só porque são festeiros, são vadios e etc e tal, mas porque essa festa faz parte de uma tradição, né? De uma cultura e que vai sendo reproduzida de tal forma que hoje a gente ainda vive essa festa. A gente vive esses ritos e a gente vibra, né? E a gente espanta a miséria de uma forma ou de outra com ela. Acho que no mais é só, não pensei em nenhuma pergunta, mas muito obrigada pelo evento, vocês são incríveis, arrasaram. Gente, a Isabel levantou a mão sem querer. Alguém gostaria de entrar ainda nesse bloco? Eu posso perguntar? É mais uma provocação que eu queria fazer, e não sei se a minha pergunta vai ter resposta. Mas, assim, entendendo muito por conta do mito da democracia racial e todo o processo de apagamento histórico, boa parte da população negra ela não se reconhece e até mesmo morre sem se encontrar, né? Visto que a personagem Ana já tinha um contato com a experiência ancestral, ela parte em uma busca de autoconhecimento, né, no filme. E daí eu queria saber se, a partir de qual ponto a gente pode tornar esses encontros e percepções de ser e estar mais corriqueiros. Ou seja, de como e onde a gente pode partir. Isso tudo se referindo à população preta, pobre e periférica. Pode começar a responder esse bloco. Só isso, Tatiana? Só isso. Simples, né? O questionamento dela é tão simples. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar a sua provocação com a fala do Hudson e deixar claro que, primeiro, potente essa fala do Hudson com relação à banca e ao sofrimento que se vê nas pessoas. E daí, uma coisa importantíssima que é o que está acontecendo aqui agora. Acho que a educação transforma. Acho que é chover no molhado falar isso para pessoas pretas que estão aqui agora, em universidades de ponta, em cursos de excelência, e vocês já perceberam a mudança que isso está sendo feito, a mudança que está sendo feita na vida de vocês. Então, acho que o que é preciso, o que a gente precisa ter em mente é não chegar sozinho. Acho que a gente precisa ter em mente sempre essa noção do abrir as portas, né? A Isa até brincou aí que eu falo de um livro e já falo que pode pedir, porque eu acho que é mais ou menos isso. A gente precisa o tempo inteiro estar incentivando que as pessoas estudem, que as pessoas procurem, que as pessoas busquem. Eu acho que a independência ela só vai vir com a educação e principalmente com essa aceitação. Eu fico aqui com a frase de um grande amigo, que é uma fonte de inspiração para mim, que é Renato. Ele é muito conhecido em Nova Iguaçu como Renatinho do Pré, uma figura louca de pedra. Há mais de 20 anos comanda um pré-vestibular para negros e carentes na região dele, está fazendo o doutorado dele em educação, uma figura que sempre quando estou ali na dificuldade, é para ele que eu ligo e ele sempre é uma fonte de inspiração. E ele, com essa questão do racismo, ele uma vez me disse uma coisa que eu achei interessantíssima e associei também a essa questão da educação. Ele disse, eu não tenho problema nenhum com o racismo, porque se eu estou num restaurante comendo e a pessoa se incomoda, eu não tenho problema nenhum com a minha cor, com a minha feição, com as minhas tranças. A pessoa que está incomodada, ela que se levante. Eu não tenho problema nenhum. Achei aquilo ali sensacional, porque aí sim, quando a gente passa por essa transição, né, e chega nesse período de aceitação, nesse período, que a maioria aqui, só por ver vocês com esses cabelos para cima, a Tati com o seu cabelo para cima, a Isa com
com suas tranças, com seus cabelos, enfim, só por esse visual já dá para perceber que vocês passaram por esse processo, assim como eu também, com os meus cabelos para cima hoje. O racismo em si, ele talvez não nos atinja porque a gente sabe do nosso valor e sabe que a gente é. Mas a questão é econômica, ela é financeira. E para vencer isso e para ultrapassar essa barreira, precisa sim da educação, precisa do acesso, sim. Então, o compartilhamento, o estender da mão, o incentivo, tudo isso é necessário para que outros pretos e pretas furem esse bloqueio que é terrível. Muitas das vezes esse bloqueio ele fica no campo do imaginário, ou seja, eu não posso entrar nesse universo porque ele não é para mim, não se permite nem sonhar, não se permite nem a possibilidade de pensar. E aí, aceitando o desafio iniciado lá pelo Hudson e agora mandado pela Tatiana, eu vou entrar depois na fala da Yasmin, mas eu acho que a história ela pode contribuir com a gente para entender essa falta de aceitação. Primeiro, a gente precisa entender essas categorias, e hoje existem trabalhos sensacionais para se entender essa categorização que foi sendo criada no Brasil e modificada constantemente até chegarmos ao 19. É extremamente complexo entender isso, mas é possível entender o que era pardo, o que era o preto, o que era o negro dentro de uma sociedade como essa. O que eu posso, para simplificar, senão daqui a pouco eu vou receber aqui a plaquinha que está na hora de fechar a fala, é o seguinte: no Brasil nós tivemos algo muito complexo da virada do 19 para o 20. Nós positivamos o nome negro. O nome negro no Brasil passou a ser utilizado no 20, no início do 20 em diante, para designar a cor. E até o 19, o nome negro era para designar escravidão, era para designar condição. O termo para designar cor no Brasil era preto, como nas mais variadas regiões escravistas do mundo. Não por acaso, são poucos os lugares do mundo que mantêm essa prática. Por exemplo, nos Estados Unidos, que também foi uma sociedade escravista, lá eles não chamam ninguém de negro, é black. Eu, morando lá, eu tive a oportunidade de uma vez sair fora do meu horário de ir para a universidade, e aí eu peguei a garotada de escola, achei um barato, que eu fiquei acompanhando toda aquela movimentação, lembrava muito meus alunos aqui na Pavuna, e aí eles xingando de tudo quanto é jeito, e a viagem rolando, eu aproveitando para aprender um monte de palavrão novo em inglês, e de repente, um chama o outro de negro. Foi nessa hora que a motorista parou o ônibus, uma motorista branca parou, chamou a atenção deles, ameaçou botar todo mundo para descer e esperar outro ônibus, para ver como é que esse termo lá é pesado. E nós também importamos da comunidade norte-americana essa noção de black or white, ou seja, de preto versus branco. E os trabalhos em história mostram cada vez mais que entender escravidão no Brasil foi algo cada vez mais complexo. O camarada era um egresso do cativeiro, ou seja, saía do cativeiro, constituía sua própria escravaria, tinha mobilidade. Então, isso é extremamente complexo. Quanto mais se estudam esses novos trabalhos em história, mais a gente entende como o termo foi sendo trabalhado até chegar no 19, com a abolição, com o fim do cativeiro, e logo depois, quando a gente entra no 20, a tentativa de positivar um termo que era até então usado. Se eu pegar aqui, eu trabalho muito com fonte policial. Fonte policial, você tem lá altura, cabelo, tal, cor. A cor das pessoas é preta, não é negra. Negra é a questão da condição. Então, acho que quanto mais a gente estudar trabalhos feitos nessa questão da história, mais a gente vai entender essa complexidade que foram essas denominações
no Brasil e nos ajuda cada vez mais a entender o vídeo. É complexo? É bastante complexo. Mas vai além, para a gente começar, vai além dessa noção de preto versus branco. Né? Então, enfim, para já deixar também uma outra provocação no ar. A Yasmin falou, né, dessa questão da citação lá do Simas, que faz da citação do Beto Sem Braço, que espanta a tristeza é a festa. Yasmin, eu tenho percebido cada vez mais, estudando o Sagrado até o 19, que o corpo, né, era algo que conectava ao sagrado. Eu até então achava que era pura e simplesmente o tambor, mas não é só ele. Vários trabalhos para a região que eu estudo na África mostram que a África Centro-Ocidental mostram que o canto e a dança é que comunicavam. E eu achei, inclusive, uma fonte aqui para 1818, no Valongo, num trapiche do Valongo, numa casa de engorda, com africanos recém-chegados, onde eles estavam, de acordo com o inglês, eles estavam festejando, com o viajante que vai descrevê-los. Não tinha espaço para festa ali, eles tinham acabado de desembarcar. Aquele momento é um momento de incerteza, é um momento de você não saber para onde você vai, se você vai morrer. Ainda mais que eles estavam de frente para o cemitério dos Pretos Novos, onde os corpos eram jogados sem nenhum tratamento, sem nenhum cuidado. Então, ali, o que estava acontecendo era um ritual. E eles cantavam, dançavam, batiam os pés no chão, com palmas. Então, a expressão corporal é algo muito comum das comunidades africanas, e elas trazem isso aqui para a diáspora. Isso vai marcar a nossa vida. Eu assisti a um vídeo essa semana, e aí eu estou aqui lamentando muito, já procurei ao longo da apresentação aqui, eu queria citar o nome correto, eu assisti enquanto fazia outros trabalhos, acabei prestando atenção na fala e esqueci de anotar a referência, mas o Carlinhos Brau, dando uma entrevista, ele fala com propriedade, não é, dessa questão rítmica, dessa questão da dança, e tem um momento que ele fala do funk carioca como sendo herdeiro das danças ritualísticas das comunidades africanas, principalmente para as iniciações da puberdade. Eu achei aquilo ali fantástico e merece ser aprofundado, é algo que pode dar caldo, sim. Então, a dança, né, ela sempre esteve presente, principalmente para a comunicação do sagrado. Eu vou achar o vídeo, depois eu passo para a Isa passar o link, a referência para vocês, que acho que vale muito a pena acompanhar essa fala do Carlinhos. Acho que é isso. É muito importante a gente sempre pensar nessa forma de filosofar com o corpo, porque nas religiões de matriz africana, por exemplo, você não entra no barracão de chinelo, você entra descalço, para a energia daquele lugar vindo para o seu corpo dos pés até a cabeça, quando você vai lá e baixa a cabeça para sua mãe de santo. Então está tudo muito relacionado, a gente está muito ainda com essa herança e vamos manter, vamos botar para frente, vamos ser a próxima ancestralidade, né? A gente vai para o último bloco e a gente tem a Janaína. Boa tarde, gente. Eu me chamo Janaína, eu sou do PET também. A Mirella já cantou a bola aí, né, do artigo que eu escrevi com a Mari, no eixo da pesquisa, e nesse artigo a gente estudou cultura, memória e identidade, né? E um dos autores que a gente usou foi Clóvis Moura. Eu vou falar um pouquinho como que a gente usou ele no nosso artigo, né? Ele faz esse debate sobre a formação sociohistórica brasileira, e ele vai falar sobre esse conflito e os desdobramentos do contato contínuo entre aquele que domina e aquele que é dominado, né? E essa lógica das ofensivas, né, do capital, enfim, da branquitude para a manutenção de uma ideologia dominante e a contraposição, né, de resistência cultural, né, da resistência cultural e social da negritude para se manter viva mesmo. E a gente sabe que a cultura ocidental cristã e capitalista é quem, historicamente, tem o direito de manipular os aparelhos de dominação cultural, e com isso as manifestações culturais das populações oprimidas, principalmente as afro-brasileiras, elas não foram consideradas como um elemento para a elaboração de um ethos nacional, né? Então elas foram marginalizadas desde sempre.
E o Clóvis Moura vai falar, então, sobre esse processo durante a escravização dos escravizados e escravizadas de transformar não só as religiões, mas todos os padrões culturais em uma cultura de resistência, né, que vai forjar aí até hoje essas resistências, que é um pouquinho do que a Isa falou também, né? E que essa cultura de resistência, ela passa não só pela religião, não só pela música, mas também todo e qualquer símbolo, né? Então, os instrumentos, a culinária, e como que, né, a branquitude ela vai colocar isso tudo como folclore, né? Enfim, acho que é isso, gente. Fiquei um pouco nervosa para falar aqui, mas é isso que eu tenho para contribuir. Agora é a Duda Carvalho. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Duda, eu faço Ciências Sociais na UF, em Campos dos Goytacazes, aqui no Rio. E eu não lembro quem foi, eu acho que foi a Tatiana. Ela falou sobre por onde começar, né? E aí eu comecei a pensar e pensei, as crianças. E aí eu pensei que se começa pelas crianças, e eu lembrei do meu sobrinho, que ele tem uns 7 anos, ele já até participou de um evento que teve aqui no PET, que a gente falou sobre a Teresa de Bengala, foi muito legal, a gente desenhou e tudo. E aí eu percebi que sempre que falava a palavra escravidão para ele fazia cara feia. Tipo assim, ele já associava alguma coisa ruim. Só que ele não associava uma coisa ruim entendendo separadamente as situações. Ele associava tudo uma coisa ruim, né? Incluindo o fato de ser negro e toda a cultura negra. E aí eu comecei a tentar incentivar ele nesse sentido, né? De, tipo, mostrar histórias sobre rainhas e reis e tal. Só que eu percebi que eu estava começando a botar na minha cabeça um ideal dessa criança negra, tipo, um ideal do que ele deveria ter na cabeça. Então, ele deveria saber de tudo sobre a história africana, ser um mini universitário, né? Saber de tudo. E assim ele conseguiria se libertar dos seus próprios pensamentos negativos em relação a ele mesmo. E aí eu lembrei quando a Isamara falou sobre que o sentimento também produz conhecimento, né? Então, toda essa pira minha de tentar jogar informações em cima dele, históricas, para ver se isso ajudava, enfim, a melhorar, na verdade, eu estava nesse ideal que ele não é alcançado somente pela teoria, né? Então, o sentimento, a cultura familiar que ele está inserida, produz muito conhecimento para ele se conhecer, né? Então, a gente entender a autonomia dessa criança de transitar nesses espaços e também produzir esse conhecimento sobre ele mesmo. E aí, eu pensei isso agora, e aí eu estava pensando sobre formas de abordagem para além dessas, assim, sejam muito metódicas, né? De tipo, vamos falar sobre reis e rainhas, tipo, a parte da escravidão é mais delicada de abordar, né? Eu sei que existem vários livros e tal, e é importante inserir, mas eu ainda fico nessa dúvida, meio pisando em ovos com muitas questões com relação às crianças, principalmente. Mas, enfim, era isso que eu pensei, sim. E eu gostaria de ouvir um pouco sobre o professor Eduardo, se ele tem algumas coisas sobre crianças, assim. Obrigada, gente. Vamos lá, Mari. Oi, gente. Eu fiquei aqui, meu Deus, não quero ficar falando muito, então vou ser bem breve. Estava me segurando aqui, porque falou de musicalidade de corpo, aí não teve como. E aí, vou falar muito rapidamente, assim, foi a parte do artigo que eu escrevi com a Jane, que eu me detive e acho que vou falar em relação ao que a gente discutiu aqui, em relação ao que o Hudson trouxe, e a gente fez uma discussão do corpo, assim como o professor falou, né, como esse detentor de saberes e tudo mais,
e aí colocando essa lógica, né, ligando o corpo tanto à musicalidade quanto à espiritualidade, né, à religiosidade, e essa mediação, né, entre o sagrado. E aí essa ideia, né, de se apropriar do próprio corpo, porque essa desconfiança afastaria o ser humano desse controle do próprio corpo, e é justamente o que esse ideal ocidental coloca para a gente, né, que a gente fique afastado e separe corpo e mente, e aí acabe perdendo o controle sobre essa própria cultura. E aí a gente faz uma ideia assim, né, do tipo, essa alienação do próprio corpo, ela acaba não é nem legitimando, mas acaba fazendo com que o processo de exploração do próprio corpo aconteça, né, de opressão. E aí não culpabilizando o indivíduo, mas entendendo que esse processo de consciência está muito ligado ao conhecimento do próprio corpo. E aí quando a gente fala sobre religiões de matriz africana, enfim, a gente fala sobre esse corpo, ele ser essa mediação com o sagrado. E aí eu acho interessante fazer essa mediação, porque o Hudson trouxe essa questão da banca de heteroidentificação, e a gente sabe que dentro da nossa sociedade a gente tem, né, pessoas brancas, pessoas negras, e a gente tem o pardo ainda existindo aí, e muitas vezes esse lugar do pardo ele é colocado como não existente, assim, ou enfim, e quando a gente começa a discutir sobre isso, tem teóricas como a Sueli Carneiro, ela fala muito que lutou muito tempo para que esse pardo ele fosse colocado dentro dos negros, né, que essa negritude em geral ela fosse colocada entre negros e pardos. Então hoje a gente tem um quantitativo de pessoas retintas até acho que menor do que o de pessoas pardas, então é muito importante a gente não colocar esse negro essencializado, né, negro com pessoas retintas de traços grossos, e eu acho que isso é bastante pontual, porque no filme a personagem da Thaís Araújo, a Ana, ela fala sobre ela ter os traços, né, que ela sei se ela é mestiça, ela ter esses traços que não são atribuídos à pessoa negra em si, mas muitas vezes a gente reproduzir um discurso que essencializa o negro e a negra, assim, enfim, um país que é misturado, enfim, por conta de exploração, por conta da opressão, por conta do racismo, mas, enfim, essas pessoas existem. Eu queria trazer um pouco dessa mediação aí do corpo sagrado e dessa questão da consciência do corpo e da construção da identidade étnico-racial como uma forma de organização mesmo, para uma luta de libertação aí revolucionária. É isso. Muito bacana, Mariana, a sua fala agora. E aí, é interessante você trazer a Sueli Carneiro, e ela faz um alerta. Há pouco tempo, acompanhei uma apresentação dela, onde ela perguntava, dentro dessa nova proposta de colorismo que vem sendo debatido, se nós estamos preparados para tirar a população parda do censo e do entendimento de todos sermos negros. Se a população parda sai, passamos a ser minoria. E aí torna-se muito mais difícil a noção de políticas públicas, muito mais difícil a noção de mobilização para a luta, e aí não dá para deixar de lado o contexto em que estamos vivendo nesse país, de desmonte das nossas instituições, de retrocesso em diversas conquistas. Então, fica aqui o questionamento dela acerca disso, e eu concordo plenamente com as indagações que ela faz. Eu acho que tentar, nesse momento, dividir uma comunidade que a gente ainda nem conseguiu, com a Lei 10.639, fazer esse enlace, né? Eu acho que a gente tem muitos avanços, e aí eu falo como professor, como educador, e até como uma pessoa que foi sendo também, como todos aqui, passando por esse processo de transformação. Eu hoje, mais de 10 anos depois da Lei 10.639, eu consigo observar diversas mudanças positivas dentro da nossa sociedade, principalmente com relação à aceitação. Ainda é muito doloroso esse processo para os meus alunos e alunas, não tenho a menor dúvida, mas hoje a escola desenvolvendo esse papel, e aí eu já aproveito para parabenizar a fala e o estudo da Janaína, eu acredito que o caminho é esse mesmo, de pegar autores que tentem o máximo de desmistificar as práticas
e as heranças trazidas por africanos como algo exótico, como algo esquisito, como algo folclórico, né? É preciso entendê-los dentro dessa composição de formação do Brasil, ou seja, o africano foi colono, como o europeu foi colono, o ameríndio também foi colono. Então, essa sociedade ela é formada por esses colonos, é formada por essas figuras que juntas constroem esse país, principalmente no campo das ideias, principalmente no nosso falar, no nosso pensar, na nossa maneira de agir. Então, é preciso, por mais que a gente não perceba, o nosso dia a dia ele está impregnado, no melhor sentido da palavra, de práticas trazidas do outro lado do Atlântico, e para cada vez mais a gente compreender isso, a gente precisa o tempo inteiro estar desmistificando isso. Principalmente no momento em que vivemos, onde a gente sofre um processo de empoderamento de determinadas matrizes religiosas, e aí me refiro com muito respeito às práticas pentecostais, e tenho propriedade para falar disso, porque sou católico e dentro da religião católica tem o seu lado pentecostal também dentro da renovação carismática católica, mas a gente precisa ficar alerta, porque sim, o avanço das práticas neopentecostais trazem hoje a reboque uma noção de demonização de tudo, e novamente de mistificação do que é de herança africana. Então a gente precisa o tempo inteiro estar alerta com relação a isso. E aí, Duda, quando você fala da criança, eu concordo plenamente com você, eu acho que ela é a base, mudar a maneira da gente entender isso, mas aí é preciso também a gente entender que a educação ela está dentro das famílias, né? A educação lá na base, lá no Fundamental 1, passa pela necessidade de entender esse africano não só como escravizado, né? Eu fico olhando, os meus alunos chegam às vezes no 6º ano e já perguntam, a gente vai ter que decorar nomes e datas? Eu fico me perguntando, poxa, alguém tinha que ter falado para ele lá atrás que história não é isso. Dá um trabalho danado, a criança já chega com essa visão. A mesma coisa é com relação ao africano. É óbvio que ele não vai querer se identificar, de maneira nenhuma. Ele vai querer se identificar com quem está no tronco apanhando? De forma alguma, quem vai querer? Então é necessário. Eu acho que existem diversas maneiras de trabalhar isso, para além dessa coisa de mostrar só os reis e rainhas, que eu acho que não é só, eu acho que é muito também, mas é você naturalizar essas práticas africanas. Primeiro, cada um aqui podendo ter acesso aos materiais, a tudo que vem sendo produzido de qualidade. Aproveito aqui para fazer uma propaganda de um grande amigo meu que já vi passando por aqui, que é o Vitor, acabou de lançar o material dele, o livro dele é Escravos da Religião. Então, repare, quanto mais a gente, falando das famílias de escravos e da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário na região da Baixada. Então, por exemplo, um professor, um profissional que atua, um profissional de serviço social, estou vendo aqui no PET muitos com essa formação, né? Um profissional de serviço social, um professor, um educador da região da Baixada Fluminense, que pega um livro que trabalha a formação das Irmandades Negras no século XIX que está ali, foi ontem. Os nossos avós avós e bisavós foram educados por pessoas que estavam nesse contexto do XIX. Pessoas que param para ler esses trabalhos começam a entender um pouco mais, e aí é necessária essa interdisciplinaridade, né? Vocês estão aqui me dando diversos autores, que eu anotei todos aqui, que vou buscar depois desse nosso encontro. Eu estou aqui passando para vocês diversos autores, como agora eu falei do Vitor, para a área de história. Então, acho que essa troca de saberes, para a gente entender, principalmente na questão da história, como essas pessoas agenciavam, como essas pessoas lutavam, e tirar isso também da academia e levar para a sala de aula. Por exemplo, aí volto lá no início, a Rainha Zinguimbande, ela é fundamental para se entender esse processo de escravização, esse empoderamento feminino. Ter um material em quadrinhos para levar para a sala de aula é maravilhoso, mas também cada profissional acho que pode, de maneira criativa, pensar como
trabalhar isso. Por exemplo, eu, quando vou trabalhar a história da África com os meus alunos, Dona, eu tenho, infelizmente, ou felizmente, sei lá, que desconstruir. Quando eu falo de Egito, por exemplo, a ideia que vem na memória dos meus alunos é o faraó Ramsés II da Record, que, infelizmente, coloca lá o faraó, sua esposa e toda a sua corte, artistas brancos. E não é a ausência de atores, de artistas negros, porque logo depois dessa novela, a Record começou com Escrava Mãe, e tinha preto para ser escravo até dizer chega. Então é você também levar isso para a sala de aula. E eu confesso a você que eu tenho percebido excelentes resultados, é claro, no dia a dia, né? É ali, o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Estou falando da minha realidade, eu não sei como seria isso para vocês também na ponta, né, no serviço social e nas ciências sociais. Eu acho que também é uma pedreira pensar isso lá na ponta, quando vocês estiverem formados e atuando. Não vai ser fácil, mas é um caminho. E eu acho que cada um com a sua criatividade tentar levar... Por exemplo, a Janaína. Janaína é do serviço social também? Sim, sou sim. Beleza. Então, eu acho que o grande desafio, a gente passa muito tempo, não aconteceu isso aqui, mas é muito comum nos eventos que eu vou, principalmente eventos de educação, Duda, as pessoas reclamarem, a gente precisa aproximar a academia do público, a gente precisa aproximar a academia do público. E aí eu confesso que, não sei se é a facilidade que eu tenho para pensar isso, é o fato de estar dentro da academia, enquanto pesquisador, e estar na ponta também lidando com esse aluno. Acho que essa função é nossa. Essa função é nossa enquanto, por exemplo, a Janaína, quando ela pega lá o texto do Clóvis Moura, que trabalha essa questão da desmistificação, ela, na sua criatividade, quando estiver lá na ponta no serviço social, vai precisar de alguma forma trabalhar isso para que a população que ela vai atender tenha esse olhar, para que não fique apenas na leitura, para que não fique apenas na produção de conhecimento científico, entende? Eu acho que sim, a academia está um pouco distante, mas às vezes ela está distante porque nós, que estamos dentro da academia, não aproximamos. Eu acho que essa função é nossa. É claro que não dá para pegar, por exemplo, um texto que eu citei aqui do Bob, que é o Malungo, que é o Metáfora, e passar para o meu aluno, nem do ensino médio. Mas quando eu, enquanto professor, pego isso e coloco de uma maneira didática para ele, que esses africanos, ao passarem pelo Atlântico, tinham uma visão de mundo religiosa diferente da nossa judaico-cristã, e que eles encaravam aquilo como uma nova vida, e mostra essas fontes históricas, esse aluno fica encantado. Eu já tive essa possibilidade de levar isso para a sala, o aluno fica encantado, sabe? E pede para ver outros materiais semelhantes. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é tentar pegar todo esse material que vai sendo produzido aqui no PET, por exemplo, e levar isso para a ponta. Aqui, eu tive a oportunidade de acompanhar outras lives, que eu estava preocupado, como é que eu vou me comportar com relação a comentar filme, nunca tinha feito isso. Então, fui acompanhar outros trabalhos de vocês, pegar todo esse material de excelência que vem sendo produzido e já começar a pensar o fazer de vocês lá na ponta, quando vocês estiverem formados, atendendo no serviço social. Entende? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que essa junção, e aí para pensar a criança e o todo, né? Não só a criança, passa pelas nossas mãos. Não dá mais para a gente ficar... Estamos no século XXI, extrema-direita assustando cada vez mais. Não dá mais para a gente ficar nesse discurso de que a academia está distante. Quem tem que aproximar tudo que a gente está fazendo e está lendo somos nós que estamos aqui dentro e vamos atuar na ponta daqui a pouco. Acho que é isso. É isso, gente. O Eduardo foi simplesmente fantástico em todas as suas colocações, em todas as suas falas. Eu só queria fazer uma observação sobre o que a Mari falou e que o Eduardo complementou, porque se a gente estava lendo o Censo da Maré, porque eles fizeram um censo demográfico local através da ONG Redes da Maré, e a colocação é que 62% da população é declarada como preta ou parda. Só que se a gente separar, fica sendo 49% parda e 37% branca. Então, se
os movimentos negros, se a gente continuar perpetuando de toda forma essa separação, a gente se torna minoria em números. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui também tem que pensar toda a comunidade no colorismo total, que não dá para a gente... Exatamente. Eu acho que é válido discutir. Quer discutir? Vamos discutir. Sim. Mas tem que estar preparado para o resultado disso. Que eu acho que não vai ser bom. Vai ser bom, no fundo é bom. No fundo ele é enriquecedor. E estava pensando no que a Duda pontuou sobre a educação de crianças e pensar na ponta e pensar o PET. Eu acredito que o que a gente está fazendo enquanto petiano no nosso programa de extensão, que é Heroínas Negras da História Não Contada do Brasil, a gente não está tentando divulgar isso só para a academia, nem só para quem já tem um letramento. A gente está tentando entrar também agora nessa nossa nova fase do PET, num vídeo que proporcione uma contação de história. A gente tenta infantilizar essa história de uma forma que ela cumpra com o objetivo do conhecimento e da beleza, mas que fuja do horror da escravização. Por exemplo, numa contação da Dandara, a gente não vai dizer a forma como aconteceu a morte dela, a gente pode deixar subentendido, porque são crianças, mas são crianças que têm uma consciência política e racial que é forçada a eles. Então, pensando a escravidão e pensando o protagonismo dela, eles vão conseguir entender o que aconteceu e a gente não vai precisar pontuar isso de forma tão agressiva, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo aqui que contribuiu com perguntas, com dúvidas, provocações, a todos que se inscreveram, que estão aqui ouvindo a gente, passando do horário. Sei que todo mundo tem hora, que está tudo apertado na pandemia, então eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer também ao Eduardo, foi uma troca muito boa, muito importante para a gente, e eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo vai levar isso para além daqui. Até a próxima, que teremos muito mais. Acompanhe a gente no Twitter. Olha, Twitter. Acompanhe a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, que a gente está aí produzindo conhecimento para todos nós, para toda a sociedade. Maravilha, gente. Obrigado pela acolhida. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Muito obrigada. Valeu, Tchau, tchau. Eduardo. Tchau, tchau.